Tarde Mais. Tarde Mais. Se liga aí. Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, que se encontra em Levítico capítulo 20, versículo 26. Diz o seguinte: sejam santos, pois eu, Senhor, sou santo. Separei-os de todos os povos para serem meus. Esse versículo foi o primeiro versículo que eu li na vida na frente de outras pessoas. Foi a primeira palavra que eu mencionei quando eu tinha apenas 13 anos de idade, num culto de aniversário, me lembro muito bem, e eu compartilhei essa palavra porque o dia que eu li esse versículo eu entendi que o Senhor, Ele me chamou para ser dele. E o interessante é essa palavra aqui, o Senhor estava dando instruções. Se você for ler o antes e o depois, você vai falar assim: nossa, mas Deus está falando sobre relações sexuais, que as pessoas, que o povo de Israel não podia ter relações sexuais com parentes, com tios e com pessoas do mesmo sexo, e entre tantas outras coisas que a palavra de Deus, tantas leis que foram dadas aqui em Levítico. Essa semana nós estamos falando aí sobre a trajetória do povo de Israel e as lições que nós podemos tirar da trajetória deles no deserto. Bom, quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, da escravidão, lá em Êxodo, a partir dali Deus começou a tratar aquele povo, fazer daquele povo uma nação. Eles eram um bando de escravos, gente que não tinha cultura, gente que não tinha respeito, gente que vivia como animais, eles não eram civilizados, eles eram tratados como animais e eles não tinham direito a estudo, não tinham direito à educação, não tinham direito não tinha direito a nada. E a palavra de Deus vai nos contar aqui, quando você for ler Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver muitas leis, muitas regras que Deus fala: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Muitas regras sobre como comer, sobre até como usar para poder, não tinha banheiro naquela época, mas aonde eles deveriam fazer suas necessidades fisiológicas, sobre relações sexuais. A Bíblia fala que eles não poderiam ter relações com animais, nem com crianças, nem com parentes de primeiro grau e tal. Isso tudo por quê? Porque eles praticavam essas coisas. A Bíblia fala também sobre a questão dos sacrifícios. Eles imitavam, eles receberam em si a cultura do Egito. Apesar de serem escravos do povo egípcio, eles adoravam os deuses dos egípcios. Eles tinham as práticas pagãs dos egípcios. Uma delas era sacrificar bebês, era matar filhos. Eles chegaram a matar seus próprios filhos em sacrifícios aos deuses pagãos. E quando Deus, através de Moisés, encontra esse povo, traz esse povo, começa a tratar com esse povo no deserto, a palavra nos ensina, vai nos contar muitas regras, muitas leis que foram dadas para aquele povo, e o não cumprimento das regras cumpria-se, a finalização, no caso, a sentença seria a morte. Se você não fizer isso, você vai morrer. Se você não fizer isso, você vai morrer. Se você não fizer isso, você vai morrer. Hoje, para nós, o que quer dizer, o que representa todas as leis do Antigo Testamento, principalmente as leis de Moisés? Hoje elas têm um significado para a gente espiritual. Na maioria das vezes é espiritual. Quando a palavra fala: sejam santos, pois eu, Senhor, sou santo, eu separei-os dos povos para vocês serem meus. É interessante nós entendermos de que, dentre tantas pessoas que existiam, dentre tantos povos que existiam na terra, Deus escolheu o povo de Israel. Deus escolheu o povo, os descendentes de Abraão. Claro, foi porque Deus fez uma aliança com Abraão, mas depois Deus ainda continuou honrando a sua aliança com a sua geração. O Abraão já não estava mais na terra, ele já não existia, mas Deus, ele cumpria a sua aliança com o povo. Só que o povo, gente, as pessoas, a gente precisa entender, quando a Bíblia fala o povo se desviou, o povo se desviou, o povo se desviou, é porque passou-se de uma geração para outra. A palavra vai nos ensinar lá em Deuteronômio que a gente tem que falar, ensinar a criança, falando com ela da palavra, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, tem que colocar a palavra de Deus, a lei de Deus, na mente e no coração da criança, para que quando ela crescer, ela não se desvie daquilo que você ensinou para ela. Mas os israelitas, muitos deles não faziam isso, eles não falavam de Deus para os seus filhos, e aí os filhos cresciam e acabavam imitando o comportamento, as atitudes dos povos que estavam ali em volta deles.
É interessante nós entendermos que hoje Deus trabalha conosco no individual. Claro que no coletivo Deus deseja manifestar seu poder, a sua glória, mas hoje Deus trabalha com a gente no individual. Naquela época era mais no coletivo. Então a maioria das pessoas se desviavam de Deus, faziam as coisas erradas e seguiam sua própria vontade, e elas eram, o povo todo ali, num todo, acabava que levava o castigo. Mas hoje nós precisamos entender. Quando a palavra nos diz, sejam santos, porque eu sou o Senhor, eu sou santo, eu separei vocês dos povos para serem meus. E o que é ser santo? É ser separado para Deus. O termo na Bíblia, o conceito de ser santo, o conceito de santidade, é a ausência do pecado. Esse conceito está relacionado a uma dedicação da pessoa a Deus. Então nós precisamos entender que quando a palavra fala, seja santo porque eu sou santo, Deus está convidando você que foi escolhido, você que foi chamado, a ser separado para Ele, a ter uma vida dedicada para Ele. É ser separado de tudo, e a Bíblia vai nos orientar em vários momentos. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Não amem o mundo, não se misturem com o mundo, porque todas as coisas que existem no mundo, gente, são futilidades. Hoje no mundo as pessoas, elas vivem pela própria cabeça delas. Eu faço o que eu quero, eu vou ver o que eu quero, eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero. Elas seguem seu próprio instinto. Nós vimos aí que nesses dias aí a mídia tem falado da morte de um tal de MC, eu nem sei o nome dele, mas que ele caiu da sacada de uma varanda. Aí eu fui ver, apareceu pra mim a notícia e eu fui ver. Ele estava lá, ele caiu da varanda porque parece que teve uma briga entre ele e os amigos dele sobre quem iria fazer um tal de sexo lá com uma garota de programa. Foi um motivo fútil que levou ele a ir pra varanda lá e pulou, e ele acabou caindo e morrendo. Então hoje o que acontece com as pessoas do mundo? Elas fazem isso, elas vivem isso. Elas fazem o que elas querem, e parece que ele era recentemente casado, tinha 15 dias de casado e já estava lá traindo a esposa dele com uma garota de programa. As pessoas do mundo, elas não têm pudor, elas não têm decência, elas não têm caráter, elas não têm respeito, elas não respeitam família, não respeitam pai, não respeitam mãe, não respeitam a si mesmas, elas não respeitam as leis, não respeitam as regras, não respeitam as normas. E era assim que o povo de Israel estava. Deus teve que, através de Moisés, educar aquele povo, trazer para aquele povo cultura, trazer para aquele povo o senso do respeito com as mulheres no período menstrual, respeito com as crianças, respeito com os animais, respeito com o próprio corpo. Sabe, eles viviam como animais. E uma pessoa sem Deus no mundo, ela vive como um animal. Ela não respeita ninguém, ela não ama ninguém, ela só pensa em si mesma. E a palavra fala que nós devemos ser separados para Deus. Devemos viver uma vida dedicada para Deus. Uma vida em santidade. Afastado de toda a impureza, de tudo aquilo, tudo que você olha que o mundo proporciona hoje. E hoje é muito fácil a gente conhecer o mundo. Basta você acessar a tela do seu telefone, uma rede social, você vai conhecer o mundo. Você vai ver uma pessoa vivendo pela sua própria vontade, satisfazendo. Lá no mundo, gente, as pessoas não têm limite. Elas não têm limite para poder estragar sua saúde com bebidas, não tem limite para estragar a sua vida com saúdes e vícios através de drogas. Elas não têm limite para nada, não tem limite para sexo, não tem limite para nada. Elas querem fazer e seguir a sua própria vontade. São pessoas desenfreadas. Mas quando a Bíblia fala, sejam santos para mim, porque eu separei vocês. E vocês precisam agora entender que vocês precisam ser como eu, porque eu sou santo, eu sou puro. E santidade é pureza. Santidade é estar afastado de todas as contaminações desse mundo. Gente, foi por causa dessas imoralidades, por causa desse desenfreamento da humanidade em fazer o mal, em satisfazer sua própria vontade, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Foi por causa dessas coisas, desses instintos das pessoas viverem por si mesmas, fazerem o que quiserem, o que derem na telha. Quantas pessoas estão aí hoje achando que é normal abusar de criança? Vai lá, tem relação sexual com a criança e acha que é normal. Tem relação com o animal, acha que é normal. Faz as coisas, acha que é normal. Vê coisas imundas na internet e acha que é normal. Foi por causa dessa maldade, desse desenfrear da humanidade que Deus destruiu a humanidade no dilúvio. Por causa da maldade, as pessoas matavam, faziam o que queriam com o corpo, faziam o que queriam com as outras pessoas. Então nós precisamos entender. Hoje Deus não vai fazer igual ele fez no dilúvio, porque ele fez uma aliança com Noé.
Mas ele também não vai fazer essas coisas, por quê? Porque ele tem separado na terra um povo que se preocupa com a pureza, um povo que se separa para Deus, um povo que se afasta dessa imoralidade toda que tem aí no mundo, dessa sujeira toda, dessa imundícia toda, um povo que se preocupa em andar no caminho do Senhor, um povo que se importa com o amor, um povo que se importa em fazer a vontade de Deus, um povo que entende que foi chamado por Deus para viver em santidade. Quando o povo de Israel, as próximas gerações entenderam isso, quando as próximas gerações começaram a andar no caminho do Senhor, através da palavra dos profetas, eles começaram a andar no caminho do Senhor, eles viram Deus exaltar Israel na terra. Eles viram Deus exaltar o povo de Israel na face da terra. Porque quando nós andamos na santidade do Senhor, quando nós decidimos viver uma vida dedicada para Deus, o Senhor exalta a nossa vida na terra. A nossa luz, ela brilha diante das nações. Que Deus abençoe sua vida com essa palavra. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, diante da Tua palavra que nos convida a sermos santos, a sermos separados do mundo, a sermos separados de todas as coisas que hoje nós vemos acontecer. Eu oro para que o Senhor venha despertar dentro de nós o desejo sincero de buscar a Tua santificação. Que nós possamos ser separados, consagrados para o Senhor. Que os nossos pensamentos glorifiquem o Teu nome. Que as nossas palavras glorifiquem o Teu nome. Que as nossas ações glorifiquem o Teu nome. Que os nossos passos glorifiquem o Teu nome, Senhor. Que possamos ter a consciência, o entendimento de que somos Teu povo, de que o Senhor nos separou do mundo, o Senhor nos separou dos outros povos para sermos seus. Senhor, em nome de Jesus, nós pertencemos a Ti e precisamos viver na terra como já é no céu. Oro por cada pessoa que me pediu oração, por cada vida, Senhor, que se encontra diante desse rádio. Senhor, que no nome de Jesus o Teu poder encontre a fé dessa pessoa que me pediu oração nesta tarde e que assim seja feito conforme a fé dessa pessoa. Em nome de Jesus, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.